Então é isso aí, galera. Vamos falar um pouco sobre as últimas informações do nosso Mengão. Pedro, que faltou ao treinamento ontem, hoje já começou a treinar, se preparando para a partida contra o Olímpia, que acontece nesta quinta-feira no Maracanã, pela Libertadores da América. Vamos acompanhar aqui a notícia e a informação do site Globoesporte.com. Pedro volta a treinar no Flamengo após ser agredido por preparador físico. Pedro foi ao Ninho do Urubu na manhã desta terça-feira e voltou a treinar no Flamengo após faltar atividade na última segunda. O atacante se encontrou pela primeira vez com o elenco depois de ter sido agredido pelo preparador físico Pablo Fernandes no último domingo. Ele alegou dores no rosto, onde foi atingido por um soco depois do jogo contra o Atlético Mineiro, para não ir ao Ninho do Urubu na reapresentação do Flamengo. Pablo Fernandes pediu demissão do clube, que se reuniu com Pedro na tarde desta segunda e definiu que o jogador voltaria aos treinamentos nesta terça. Então assim, galera, Pedro ele tem que entender que ele é funcionário do clube. Ele é pago pelo Flamengo para exercer uma função no clube de regatas do Flamengo. E, por mais que tenha acontecido essa atitude do preparador físico do Flamengo, Pedro também tem uma parcela de culpa em todo esse tumulto, uma vez que, dada a ordem para ele continuar se aquecendo e ele se recusa, isso quer dizer que ele está desrespeitando a instituição Flamengo. Claro, ninguém está defendendo o agressor, ninguém está defendendo a forma com que o preparador físico reagiu a essa atitude de Pedro. Quando você parte para a violência, quando você perde a razão, infelizmente não tem como defender. E ele foi demitido do Flamengo. Agora, Pedro, por ser um jogador bastante inteligente, por ser um jogador bastante capacitado e experiente no que diz respeito ao mundo do futebol, ele não pode cometer esse tipo de atitude. E no Flamengo não é a primeira vez que isso acontece. Marinho e Vidal também já aconteceu casos de indisciplina no Flamengo. Então o nosso Mengão precisa tomar atitudes com relação a esses tipos de casos, porque isso atrapalha muito o time do Flamengo. Quem perde é o time do Flamengo com tudo isso, pois estávamos em um clima bastante interessante, em um clima como o Flamengo estava evoluindo, e acontece uma briga dessa, acontece uma confusão dessa, e com certeza absoluta vai refletir nas próximas partidas do Flamengo, que vai e pode até prejudicar a temporada do nosso Mengão. Imagine só uma briga dessa causar uma eliminação na Libertadores da América, os jogadores estarem abalados, os jogadores não comprarem mais a ideia de Sampaoli por um motivo bastante fútil. E repito, quem começou tudo isso foi Pedro. Ele quem começou essa confusão e que gerou todo este tumulto em uma semana bastante importante de Libertadores da América. Vamos torcer para que isso não reflita dentro dos gramados e que o nosso Mengão venha a repetir as partidas que fez nos últimos jogos, né? O Flamengo vem evoluindo, ganhou do Grêmio na Copa do Brasil por 2-0 e poderia ter sido mais. Uma excelente vantagem que o nosso Mengão traz para o Maracanã para decidir em casa o segundo jogo da Copa do Brasil. Então, o Flamengo está evoluindo e com certeza pode evoluir ainda mais nessa temporada de 2023. E com a reapresentação de Pedro, vamos torcer para que ele coloque a cabeça no lugar, ele entenda que o momento ele vai ter que ficar no banco de reservas. Infelizmente, a formação que Sampaoli escolhe, o jogo que Sampaoli gosta mais de jogar é com Gabigol saindo da área e ajudando na triangulação aí, na armação do time. Infelizmente, essas são as características que Sampaoli mais gosta de jogar no Flamengo. Então, Pedro tem que entender que quando ele for solicitado, ele tem que mostrar resultado, ele tem que fazer gols. Atacante vive de gols. Então, quando ele entrar, tem que fazer a parte dele. Não chega dessa birra, chega de confusão, porque só quem perde com tudo isso é o clube de regatas do Flamengo. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes na vitória pela Libertadores da América, que acontece
que o jogo acontece nesta quinta-feira? Participa aí do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, vamos se inscrever no canal e ativar as notificações, como também curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento.